Olá a todos, aqui Gregor Matsuda Tavares, eu sou mestre Reiki e eu vim aqui no canal Shari Healing compartilhar com vocês um pouquinho dessa técnica e principalmente um pouquinho do porquê de que este método secular, né, esse método que oficialmente em 2022 completou o seu centenário, desde que Mikao Usui trouxe, né, dentro do sistema Usui de harmonização natural, essa possibilidade de levar o reiki e a cura da mente, do corpo e do espírito para mais e mais pessoas. E que hoje a gente está vivo numa época em que a gente vê a visão de Mikao Usui materializada, o reiki se espalhando mais pelo mundo, o reiki se tornando mais e mais popular, acessível a lugares que eram inimagináveis há poucas décadas atrás, e a gente vê ele mais e mais chegando próximo das pessoas. E mesmo no período que a gente passou, né, de grande reclusão, de grande isolamento da pandemia global, que a gente passa de um outro momento agora, né, nesse instante, mas ainda assim o reiki pôde estar presente através dos tratamentos à distância. A mesmo na parte de pesquisas científicas com relação à eficácia do reiki, a gente viu diante, né, dos reikianos que iam lá nos hospitais, estavam lá presentes fazendo, né, o atendimento de reiki presencialmente, e de repente, com todo o isolamento que coletivamente fomos convidados como humanidade a fazer, as pesquisas continuaram. E aí os cientistas não tinham outra solução, os acadêmicos não tinham outra resposta a não ser, ok, vamos ver então se o reiki à distância funciona mesmo. E levando esta consciência de que estamos todos conectados e trazendo no resultado dos tratamentos à distância o benefício do reiki comprovado de forma tangível, né? Comparando aí dentro da metodologia científica. Então, isso é um exemplo da visão de Mikao Usui se materializando. Eu vim aqui falar, nesse momento de grandes transformações no nosso planeta Terra, de qual a importância dessa técnica abençoada, dessa metodologia simples que Mikao Usui trouxe para todos nós, seres humanos, nos conectarmos com essa fonte maior, nos sentirmos dignos dessa energia universal e para que a gente possa sentir que nós somos essa grande energia, que escolhemos estar aqui vivenciando a vida no corpo físico. E a primeira coisa que me vem para compartilhar é a importância do significado do reiki, do quanto ele é essencial, fundamental desse período de transformações no nosso planeta Terra, é justamente a possibilidade do reiki despertar nas pessoas que elas são mais do que esse nosso corpo físico, do que esse nosso corpo somático, do que esse nosso corpo material. Que a partir do momento que elas estão ali, né, nas práticas de reiki, que seja nas iniciações, nas sincronizações, sejam nas aplicações, auto-aplicações ou recebendo, no primeiro curso de Reiki ou dentro de uma primeira sessão de Reiki que a pessoa recebe, ela vai sentindo algo diferente. Então, não é uma massagem física, não é mesmo uma acupuntura que utiliza, né, e eu respeito muito a medicina tradicional chinesa, mas que utiliza, né, dentro dos pontos de acupuntura, nos meridianos, o corpo físico, né, através de uma agulha. Então existe o uso, né, dessa conexão com o corpo físico, e a partir do momento que a pessoa, num tratamento shake, que pode ser através do toque no corpo, hands-on, ou hands-off, ela passa a sentir algo além, que vai além dos limites da sua pele, né? Do seu corpo encarnado, mortal, nesta vida, porque a vida ela segue eterna. Então, é um portal para muitas pessoas de que existe algo além dessa vida material, que nós tanto nos identificamos, né, com as nossas personalidades vinculadas ao corpo físico que a gente herdou, que traz todas as heranças, né, genéticas das linhagens familiares do qual nós, como alma, escolhemos estar vivenciando, mas a partir do momento que a gente se abre para que existe vida além dessa grande identificação que a gente tem com a matéria, que a gente é mais do nosso corpo físico, esse é um aprendizado que segue para toda a vida encarnada, né? Porque o nosso ego ele acaba nos trazendo, mas eu sou só o corpo físico, aí eu fico com medo de ser, né, atingido, de sobreviver, com medo de ser rejeitado,
com vergonha, porque eu estou expondo a minha personalidade. E quando eu me abro, que eu sou a lei desta matéria, eu passo a expandir, a expandir, a expandir ainda mais a consciência, e esses corpos estão ficando mais sutis, e esse processo de expansão da consciência ele é infinito. Mas para muitas pessoas, como para mim na minha caminhada, mudou completamente a minha perspectiva de olhar para a vida com um olhar mais elevado. O Reiki me deu essa porta, este convite para adentrar num caminho que segue e eu tenho certeza que vai seguir até o fim dos meus dias aqui na Terra, essa expansão diante da riqueza que nós somos, muito além do nosso corpo físico. Outro aspecto que o Reiki nos traz na transformação do nosso planeta Terra é justamente a conexão com a natureza. Então, quando a gente vai lá estudar a origem do Reiki, a gente vê o tanto de influências não só do budismo, né, do Zen budismo, principalmente na perspectiva do shintoísmo, que é a única tradição espiritual originalmente do Japão, né, porque o budismo ele veio da Índia, passou pela China e ele chegou no Japão já com essas influências taoístas, mas o shintoísmo é, digamos assim, uma tradição espiritual nativa, né? Não é considerado como uma religião, né? Porque ele está embebido de uma forma intrínseca na cultura japonesa. Então, mesmo que você pergunte, né, no Ocidente, você é cristão, você é espírita, ou você acredita numa outra religião, no Japão, não existe ser ou não shintoísta, porque faz muito parte da formação cultural, né? Uns mais conscientes, outros menos conscientes, mas todo japonês bebe muito dessa fonte, né? Da tradição espiritual do shintoísmo. E dentro do shintoísmo, a conexão com a natureza é algo fundamental, né? Do desenvolvimento do shintoísmo, de quando a gente vê, por exemplo, aquelas cordas em volta dos troncos das árvores como forma de sinalizar quais eram os pontos energéticos ali naquela região, naquela floresta, que tinham a maior concentração, né? Se tornando, da mesma forma que a gente tem pontos energéticos que concentram energia em determinadas áreas, né, dentro de nós, conectando dentro e fora, a gente também tem isso no ambiente à nossa volta. E eles identificavam com essas cordas. Depois, essas cordas passaram a ser ornamentadas, né? A gente vê toda uma característica, né, visual que se materializa nesses adornos, né, no shintoísmo, mas elas tinham inicialmente o significado de refletir como que aquela energia estava ancorada naquele local e reconhecer para as pessoas que não tinham aquela sensibilidade de, ok, essa é a árvore que aqui é a âncora da energia em determinada região. Então, quando a gente vê essa conexão com o Kami, com os espíritos da natureza, ver que há espírito, há vida em tudo que nos cerca, né? Falando da árvore, falando do reino vegetal, mas também trazendo, claro, o reino animal, e que para muitos ainda é uma barreira se abrir essa possibilidade, está aqui apenas o meu convite, da energia que existe no reino mineral, da energia que existe nas pedras, da energia que existe nos cristais, que nós temos muito a aprender com este reino, principalmente no que diz respeito à estabilidade. Quando você programa um cristal, quando o cristal traz na sua natureza determinada frequência, ele mantém aquela frequência de forma sustentável. E nós, né, seres que somos da forma humana, estamos acostumados às oscilações. Ai, que dia incrível, tudo bonito, tudo perfeito, tudo belo. E aí acontece alguma coisa e tudo está horrível, e tudo está, nossa, vontade de desistir, por que que eu acordei hoje? E muita compaixão para nós humanos. Por isso, nós temos muito a receber das plantas, por isso nós temos muito a receber dos cristais, por isso nós temos muito a receber de toda forma de vida. E quando a gente se conecta com todas as formas de vida e honra as formas de vida presentes no mundo, a gente sai daquela ilusão que a gente está no topo da pirâmide, que a gente não está no topo da pirâmide. Essa é a nossa perspectiva da terceira dimensão,
no julgamento humano. A partir do momento que a gente vai elevando a nossa consciência e olhando numa perspectiva do alto, uma perspectiva maior, uma perspectiva mais elevada, a gente vê que a gente é parte do todo. Isso não é diferente aqui no nosso planeta Terra. Então, quando a gente se coloca igual com os animais, quando a gente se coloca igual com as plantas, quando a gente se coloca igual com os seres do reino mineral, quando a gente se coloca igual com todos os outros seres que participam dessa consciência planetária, e muitos deles que não estão encarnados como nós estamos, a gente realmente sente, vivencia que nós fazemos parte deste todo. Então, quanto mais a nossa consciência individual vai se abrindo, e vamos seguir com a nossa consciência individual até o momento que a gente fazer a passagem. Então, lidar com o ego, acolher o ego, é parte da nossa experiência humana. E, ao mesmo tempo, essa experiência pode seguir de uma forma muito mais rica e muito mais desperta e muito mais plena, se a gente se lembra também que a gente está conectado ao todo. E aqui no nosso planeta Terra, seres humanos que escolhemos estar na vivência humana no planeta Terra, nossa Mãe Terra, a nossa Pachamama, este lugar que nos acolhe para que a gente vivencie a experiência humana, tenha uma consciência própria. E conectando-se com a natureza, preservando a natureza de uma forma sustentável, não na perspectiva de que eu só preciso de recursos para me aproveitar, dessa visão antiga da dominação, do controle, mas sim que eu estou preservando a vida do planeta e essa vida faz parte de mim. Então é mais do que proteger, né, os seres humanos que estão no planeta Terra, e sim elevar e expandir a consciência de que nós somos todos vindos da fonte que escolhemos experienciar a nossa individualidade, mas que ainda assim nós seguimos conectados a essa consciência planetária. Cuidar da natureza à nossa volta parte do lugar de cuidar da nossa própria natureza, conectar-se com a natureza ao entorno de nós, com o reino vegetal, com as plantas, com os animais, com a fauna, né, com a flora, com a biodiversidade, é conectar-se com essa riqueza que existe dentro de nós, natureza fora e natureza dentro, para que a gente possa, assim, despertar para essa nossa natureza cósmica, que está aqui, conectado, vivenciando, porque escolheu a forma humana do planeta Terra. Outro aspecto que o Reiki nos traz muito é justamente ele ter essa história com o planeta Terra. Então, de ele ter uma origem mais e mais documentada, principalmente da década de 90 para os dias de hoje, isso começou a aparecer de uma forma muito mais com essas evidências, né, da história do Reiki, que até a década, né, de 80, então ali até próximo a meados da década de 90, muito da história do Reiki era contada com uma tradição oral, né? Do que a gente tem, e honrando tudo que ela trouxe, provavelmente a gente estaria aqui falando de Reiki se não fosse a incrível, né, essa embaixadora do Reiki, que foi a mestre Hawayo Takata, né? Então, ela, na tradição oral dela, e respeitando muitas das diferenças que ela estava lidando com o público americano, e ela, por mais que fosse nativa, né, do Havaí, então que ela tivesse essa já nascendo, né, nos Estados Unidos, nascendo como norte-americana, mas tendo essa ancestralidade japonesa, ela foi a ponte perfeita de levar a essência do Reiki para um público ocidental. E no momento em que ela fez isso, ela acabou se deparando com algumas barreiras, né? Principalmente um período ali pós Segunda Guerra Mundial, em que existia um sentimento antinipônico muito grande, né? Então ela acabou, com a sua perspicácia e também seguindo a sua intuição, querendo levar a essência do Reiki, tomando a liberdade de algumas adaptações que tornasse a figura do Mikao Usui, os ensinamentos originalmente japoneses do Reiki, de uma forma
um pouco mais diluída e acessível para o público norte-americano, né? Que era quem aprendia Reiki com a Hawaii Takata. Então, ela passou a ter alguns fatos que depois, né, por exemplo, colocando o Mikao Sui uma perspectiva mais do cristianismo, né, citando Jesus nas curas através da imposição de mãos, são só alguns exemplos, e depois, né, a partir do momento que o Reiki passou a se popularizar mais, e com as pesquisas de grandes pioneiros do Reiki que foram ao Japão encontrando documentações, né, encontrando referências históricas e passando a contar a história como ela realmente foi, né? Como ela realmente foi, e numa época que a gente pode se abrir mais, né? A aceitar a diversidade, a aceitar as diferentes origens. E com essa documentação, o Reiki se torna algo muito mais acessível, no sentido de que ele é uma técnica que foi canalizada, que foi decodificada por Mikao Sui, e que inclusive a linhagem de cada reikiano retorna, né, de professor a professor a professor de reiki, até chegar ao grande fundador da técnica, né? E o fundador da técnica, desde o início, o que ele dizia? Para a gente se conectar a essa energia universal, para a gente se conectar a essa fonte maior, para a gente se conectar com esse grande espírito criador, e não ficar limitado a apenas o que você aprendeu nesta vida, mas sim se conectar a essa fonte. E quando a gente faz esse trabalho, né, praticante de Reiki, aplicando o Reiki, fazendo um tratamento de Reiki em outra pessoa, a gente também está ajudando ela a abrir esse canal direto com essa fonte maior, que conecta a tudo e a todos. Então, essa acessibilidade, esta simplicidade e esta forma do Reiki já estar muito conectado à energia do nosso planeta Terra, né, tendo todo um histórico e tem toda uma linhagem que se refere ao Mikao Sui, torna isso uma técnica, uma metodologia, uma filosofia de vida, um caminho espiritual muito mais acessível, e a gente vê pessoas de todas as religiões, todas as diferentes crenças como praticantes de Reiki. Porque a gente está falando aqui de uma energia universal que está muito além de qualquer afinidade aqui e ali, que é natural que as pessoas tenham, né? Com muito respeito às diferentes religiões, tem coisas incríveis, né, em cada uma das tradições religiosas. E o Reiki, com a sua simplicidade, ele acaba se conectando com pessoas com diferentes referências históricas, diferentes referências familiares, diferentes referências da cultura no qual eles vieram, eles conseguiram ali se conectar através da prática do Reiki com essa energia maior. Então, é muito bonito ver o quanto isso é acessível e o quanto isso já está, de certa forma, ali corporificado, conectado com a energia do planeta Terra, né? Quando a gente fala de natureza cósmica, né? E aí a gente vê algumas barreiras, quando algumas abordagens, né, para a maioria da população viva hoje na Terra, de quando se fala, por exemplo, terapia arcturiana, ou trabalho com o grupo dos pleidianos, isso é incrível, isso é algo que nos auxilia na consciência coletiva e também respeitando as inúmeras barreiras que isso é ainda para a grande parcela da população mundial viva hoje. Então, o Reiki ele tem essa referência muito embasada e muito enraizada com a energia do nosso planeta, tendo sido já codificado e se infiltrado na história, na tradição, conectando-se com uma referência que acaba sendo muito mais acessível para a maioria das pessoas. Outro item é a simplicidade na técnica. Então, a imposição de mãos, é claro que nos níveis nível 2 já é introduzido os símbolos do Reiki, que são essas ferramentas energéticas. Nível 3, mais um símbolo, o símbolo do mestre, e aí trazendo outras frequências vibracionais para o nosso trabalho como reikianos. Mas, no primeiro nível, inicia-se com a imposição de mãos. E essa é a forma como a maioria das pessoas visualizam o Reiki, e eu não quero dizer que a partir do momento que você vai para o nível 2, nível 3A, o nível 3B, o nível 4, dependendo da escola do qual você pode ter tido acesso ao Reiki,
você vai deixar de usar, de maneira alguma. Mas é a forma, a gente sabe que existe muito além, né, da imposição de mãos, mas é a maneira como é fácil de entender para quem estiver necessitando se abra a receber. Então, existem técnicas codificadas, eu não estou aqui para dizer se é melhor ou pior, existe espaço para todos, o universo é abundante e as pessoas são livres de escolherem. Agora, falando aqui na perspectiva do Reiki, ele traz uma simplicidade que a pessoa não precisa, precisa seguir um protocolo, ou precisa me posicionar de determinada forma, ou preciso ter uma vestimenta especial, ou preciso ter uma caixa de ferramentas materialmente falando. Então, pode ajudar óleo essencial? Pode. Pode ajudar cristal? Pode. Pode ajudar outros acessórios de cromoterapia? Pode. Mas o reiki em si, ele não precisa de nada, né? Isso pode ser um complemento a essas outras ferramentas externas para estimular, né, diferentes sentidos para que a gente acesse, né, o sexto sentido ou sentidos mais sutis em quem está recebendo o reiki. Isso pode auxiliar, dar suporte, porém o reiki ele pode ser utilizado simplesmente o praticante reiki e quem está ali para receber. Isso traz uma forma com essa simplicidade extremamente acessível, que permite que o Reiki hoje esteja aí atuando em diversos países do mundo, nos hospitais, e dele ser tão bem aceito na perspectiva da medicina convencional, né? Na medicina que tem as suas bases cartesianas, tem as suas bases, né, no materialismo, né, na forma mecanicista de ver o mundo, muitas vezes, mas respeitando os avanços científicos, os avanços também nesta prática, que o reiki pode atuar de forma complementar. E aí o médico que dá essa abertura, o enfermeiro, o centro de saúde que possibilita que o reiki adentre num espaço que é da medicina convencional, isso é possível pela sua facilidade. Então, ele não está lá, né, entrando com as suas, a sua parafernália, né, os teus acessórios. Não, ele está entrando de uma forma muito simples. Praticante de reiki e o poder de cura que se encontra ali emanando das suas mãos. Isso é uma forma fácil, isso é uma forma que não existe intervenções, que não é uma maneira invasiva, e tudo isso facilita para que o reiki esteja tão propagado, que ele tenha tanto acesso e que ele tenha essa recepção muito grande e vai se expandindo e vai aumentando cada vez mais em parceria, complementando a medicina convencional, né? E que para muitos pode ser uma porta de entrada de ir para uma medicina energética, de ir para uma medicina integrativa, de retomar o seu alto poder de cura, o seu alto poder de retornar à sua condição original, à sua condição plena, e não ficar só procurando atributos externos com a projeção de que aquilo fora vai te curar, e sim um portal para que a pessoa vá encontrando dentro de si as respostas que ela talvez tenha buscado por essa e muitas outras vidas, achando que estava fora, inclusive nas suas doenças físicas, inclusive de quando ela procura a medicina convencional. Eu não quero aqui diminuir de forma nenhuma, eu já fui durante esta vida muito grato, né, pela medicina convencional, não prego nenhuma forma de radicalismo, de extremismo, ela tem o seu espaço, ela tem o seu grande valor, e da mesma forma, o reiki, por ter essa maneira acessível, simples, pode ser um portal para muitas pessoas de despertarem que elas são muito mais do que um corpo físico tentando ali ser arrumado, a pecinha que está quebrada para ser tocada, né? E olhar isso com outros olhos, com os olhos divinos que nós somos, com esse olhar do astral, né? Esse olhar da vida que segue, independente da nossa vida, do nosso ciclo, né? De uma vivência para outra se encerrando aqui no planeta Terra.
Então, esse aqui é um pouquinho dos principais pontos. Por que que o Reiki é tão importante? Por que que ele é tão significativo nas transformações que a gente passa nesse momento aqui no nosso planeta Terra? Então, eu queria agradecer você por ter chegado aqui comigo e honrando aqui Mikao Sui por ter deixado esse grande legado, do qual nós somos herdeiros através do poder de cura das nossas mãos, através da nossa disponibilidade, do nosso coração para se fazer ferramenta, para levar essa cura para os outros, para nós mesmos e para o nosso planeta Terra. Muito obrigado e eu te espero numa próxima.